Então, gente, para complementar o que esse texto maravilhoso que o Mauro leu e as falas dos, dos dois colegas escritores, eu quero voltar um pouco na história para comentar o que Aristóteles propôs lá antes de Cristo, que foi a criação dos textos românticos e dos poemas em geral, nesse livro aqui, que é o Poética. Nesse livro aqui, ele sugere que toda a história boa, ela tem uma estrutura de 3 atos, que é início, meio e fim. E aí, desde que Aristóteles falou isso, essa estrutura de 3 atos é utilizada até hoje, hegemonicamente, inclusive os livros que são considerados, assim, não é livro que vende muito, que consegue vender muito, mas um modelo de livro que eles chamam de best-seller é com essa estrutura de 3 atos que o Aristóteles propôs lá antes de Cristo. Opa, Ramon, boa noite. Então, depois dessa estrutura de 3 atos que o Aristóteles propôs, a gente vem no que a gente pode chamar de uma monotonia, uma certa monotonia do que é a arte popular. Então, eu acho que a Semana da Arte Moderna, aí chegou uma das coisas, um dos pontos que eu acho que são aí, que dão para saltar os olhos nessa história da literatura, é em 1600 e pouquinho que o Miguel de Cervantes lança o Dom Quixote, que é uma sátira das novelas de cavalaria que tinha essa coisa do, do cavaleiro que salva a donzela e tudo mais. Então ele faz ali uma crítica a esse tipo que era o predominante. Mas depois disso não tem muita coisa, vamos dizer assim, experimental e que tente criar algo novo. Aí, em 1922, o Brasil, que tinha hegemonicamente uma arte desde o barroco ali, passando por todas as, as revoluções, se a gente pode falar assim, no campo da arte, o Brasil era sempre influenciado pela arte europeia. Era arte, tanto na pintura quanto na literatura, era sempre influenciado pela arte europeia. Aí eu acho que essa Semana da Arte Moderna foi sim uma revolução. Eu acho que foi sim uma revolução, mesmo que eles não tivessem uma coisa definida do que eles queriam, eles sabiam o que eles não queriam, que justamente foi o que não sei ao certo quem foi que falou isso, mas eles falaram eles perguntaram para eles, o que é que vocês querem? Eles falaram, a gente não sabe o que a gente quer, mas a gente sabe o que a gente não quer, que é justamente essa arte influenciada pela, pela Europa e só importadora. A gente quer produzir uma coisa que seja nossa, então vamos começar a desconsiderar isso que tá vindo aí. E aí a gente tem as 3 fases do modernismo, temos aí Graciliano e Raquel de Queiroz com romances mais regionalistas e eles não têm uma linguagem que seja muito ousada, mas eles conseguem transmitir alguns problemas sociais muito profundos do Brasil. E é aí que eu quero entrar, que eu quero entrar nessa coisa da revolução. Por quê? Nós chegamos em um cara que é o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, que é parente do Mauro Brandão, inclusive, ele chega e faz um rebuliço total na literatura. Ele pegando aí essa pegada do modernismo e pegando essa evolução do que a Semana de Arte Moderna trouxe, que é essa coisa do novo, ele consegue fazer uma coisa extraordinária, que criar neologismos, ele consegue criar uma linguagem totalmente regionalista, mas que
segundo ele próprio, é uma linguagem até um pouco difícil para quem está iniciando, mas segundo o próprio Guimarães, ele chega e diz que a gente não precisa entender completamente o que ele está escrevendo. Se a gente conseguir sentir o livro, já é uma coisa extraordinária. E uma evolução, opinião minha, tá, gente? Eu sou formado em engenharia, mas eu acho que o que vem depois em evolução dessa questão da estética linguística, da estética da linguagem, é Clarice Lispector, e eu acho que ela consegue dar um salto muito, muito grande, muito grande não, eu acho que ela consegue evoluir um pouco o que o Guimarães criou, que foi essa linguagem maravilhosa. E Clarice, ela chega inovando e totalmente, com a linguagem totalmente intimista, que é, inclusive, uma das coisas que preponderam hoje em dia no nosso tempo pós-moderno, que a gente vive hoje no tempo pós-moderno, e essa linguagem intimista, onde a gente tem o indivíduo como o centro da narrativa, não é mais não são mais, predominantemente, não são mais aquelas histórias totalmente voltadas para um contexto geral, mas sim para o indivíduo em si, e o aprofundamento das mazelas que o próprio indivíduo sofre, problemas mentais, psíquicos, essa é uma tendência muito forte. A Clarice faz isso de uma forma maravilhosa, inclusive no livro dela, Água Viva, ela vai entrando para dentro da própria cabeça dela, ela vai entrando, e você chega num momento que você pensa, gente, onde eu estou? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Onde que essa mulher está? É o próprio indivíduo entrando para dentro de si, que é o processo da literatura intimista. Então, algumas tendências também desse tempo que a gente vive, que é o tempo pós-moderno, é o anti-herói, né? Tem muito livro aí com anti-heróis, e também a diversidade. Eu acho, Maurus e Almir, eu acho que nós estamos passando por uma revolução no que se refere à literatura, mas é uma revolução que ainda a gente não consegue perceber e não consegue delinear os seus aspectos totais. Eu acho que uma coisa que é muito forte nesse nosso pós-modernismo é a questão da diversidade. Porque antigamente, lá, por exemplo, no tempo no início do modernismo, não era todo mundo que escrevia. Inclusive, como comentado por vocês, a educação era muito deficitária e a gente não tinha, a maioria da população era analfabeta, o pessoal não conseguia escrever. O pessoal que morava na favela não podia escrever porque não conseguia escrever um livro, porque não conseguia, não tinha acesso à educação. E hoje em dia isso está um pouco diferente, porque a gente tem as mídias sociais, a gente tem uma facilidade maior para a gente poder publicar livros, a gente tem uma acessibilidade maior a esse mercado editorial. Mesmo que não seja uma publicação de um livro por uma grande editora, essa diversidade existente na arte hoje, ela pode ser mostrada, as pessoas conseguem mostrar a sua arte por meio das redes sociais, então eu acho que essa diversidade é muito positiva. E aí, eu estou falando demais, Mauro? Já falei demais, porque tem só mais uma coisinha para fechar minha fala. E aí, inclusive eu e o Mauro Brandão participamos de uma live na Bienal do Livro Mineira, que inclusive está em curso, vocês podem procurar a Bienal do Livro Mineira, tem algumas promoções de livros. A gente conversou sobre uma proposta de evolução, essa coisa do aspecto linguístico,
que seja além de Clarice. Olha só como que a gente é pretensioso, hein? Que seja além de Clarice e que seja além desses que já passaram por nós. Claro que, como falado pelo sim, Um brevíssimo parênteses aqui. A gente só tem a oportunidade de usar enquanto a gente está vivo, né? Depois que morrer, não dá para usar mais. Então, é isso. Então, vamos embora revolucionar, né? Então, igual comentado pelo Almir, eu acho que a gente não deve desconsiderar o que tem anterior ao que a gente já viveu. O que eu acho que a gente tem que fazer claro, e para escrever é assim, é como se a gente fosse um funil, né? A gente se enche de literatura, a gente se enche de informações e tudo, e a gente é um filtro que vai escrever e vai criar os nossos livros a partir do que a gente tem de bagagem. Então, nesse sentido, a revolução, né, que a gente está pensando é no sentido de Clarice e o Guimarães, eles criaram uma linguagem muito inovadora, mas que tinha um limiar, tinha uma sequência, assim, que eles estavam querendo contar uma história. A ideia maluca, a ideia louca que tá surgindo aí, é que com a inspiração que a gente sente da divindade, eu costumo chamar de divindade e literatura, a inspiração que a gente sente no momento que, por exemplo, a gente está no meio da rua e vem aquela frase maluca na nossa cabeça, que ela tem somente um teor estético muito bonito, mas ela às vezes não tem muito sentido dentro de um contexto, de uma história que a gente está criando, ela não tem muito sentido. Por que a gente deve ser, por que a gente deveria ser tão racional a ponto de desconsiderar essa frase que foi construída, pelo menos comigo é assim, gente, estou falando minha experiência pessoal. Por que a gente deve considerar o que surgiu na nossa mente de forma tão, assim, divinal, sabe? Às vezes você está andando no meio da rua e aparece aquela frase, pam, 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 que tem um aspecto estético, uma linguagem estética maravilhosamente bela, que aí você pensa, mas isso aqui não faz sentido nenhum. O que a gente tem, o que eu tô falando que a gente pode evoluir nesse ponto, é de considerar, é de ser intuitivo o bastante para considerar o que não é passível de entendimento lógico, sabe? Vem uma frase, é uma frase que ela surgiu assim do nosso, enfim, eu acho que eu já estou sendo repetitivo, mas a ideia é essa, que a gente crie que a gente comece a pensar na criação de uma literatura que ela venha de dentro da nossa entranha e que ela surja de forma que ela tenha liberdade para passar pela nossa cabeça sem todos os filtros ideológicos enfim, sem todos os filtros aos quais a gente submete essa literatura que a gente cria. A ideia é essa, sabe? Inclusive, eu já até comecei a escrever pouquíssima coisa nesse sentido e não sei se isso dá certo. Mas a ideia é essa, é que a literatura seja criada de forma orgânica, que a gente dê vazão aos nossos instintos animais e irracionais. Só para concluir, a gente estava vendo um filme aqui em casa, os meninos e a Samantha,
a gente estava vendo um filme em que os bebês conseguiam se comunicar e conseguiam se comunicar de uma forma que os adultos não entendiam, mas os bebês tinham uma inteligência acima do normal. E essa linguagem dos bebês era uma linguagem intuitiva e não tinha nenhum crivo da linguagem que é criada, desse código linguístico que foi criado pelo ser humano, e eles conseguiram se exprimir entre si de uma forma muito inteligente, eles eram todos gênios e tudo. Então, eu lembrei disso aqui porque eu acho que a gente pode, às vezes, se libertar desses padrões criados e deixar a cabeça funcionar de forma intuitiva, e é isso.